Vamos agora analisar a rotação em torno de um eixo. Esse eixo aqui é o eixo Z. Isso significa que a coordenada z' de um ponto depois da rotação é igual à coordenada z antes da rotação. Agora eu quero relacionar as coordenadas x', y', x e y. Veja que as coordenadas x e y são as coordenadas do ponto P, as coordenadas x e y do ponto P, antes de efetuar a rotação. Depois de efetuar a rotação, essas coordenadas são diferentes. Claro que a gente pode usar argumentos de geometria para relacioná-los, mas de qualquer maneira vou dar a resposta, né? No caso da rotação em torno de um eixo, que estamos chamando de eixo Z, por um ângulo φ, eu escrevo a matriz de rotação. Agora vamos colocar aqui um índice para lembrar que eu estou fazendo a rotação em torno do eixo Z por um ângulo φ. No caso da rotação em torno de um eixo, sempre você vai fazer uso de um ângulo. Basta um ângulo para caracterizar a rotação em torno de um eixo. No caso, estamos falando do eixo Z. Ora, essa matriz de rotação, ela tem a seguinte forma. Ela é dada por cosseno φ, seno φ, 0, 0, 1. Aqui eu tenho cosseno φ, e aqui eu tenho menos seno φ, 0, 0. E é uma matriz, portanto, 3 por 3. Observe-se que a matriz transposta da matriz RZ, eu obtenho essa matriz trocando linhas por colunas. Portanto, RZ de φ, agora estou falando da matriz transposta, RZ de φ é igual, trocando linhas por colunas, cosseno φ, seno φ, 0, menos seno φ, cosseno φ, 0, 0, 0, 1. O que é curioso e é fácil notar é que, de fato, a matriz transposta é igual a R a menos 1. Isto porque, se eu multiplicar RZ por RZ transposto, ou seja, RZ, eu vou obter uma matriz que é a matriz unidade. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ou seja, RZ T é igual à matriz unidade. Portanto, nota-se que RZ T, transposta de RZ, é igual a R menos 1. Existe uma outra forma de se verificar isto. Por quê? A matriz inversa é igual a R, no caso vamos colocar aqui Z, é igual a RZ de menos φ, o que é mais ou menos óbvio, porque se eu girar, fizer uma rotação de um ângulo φ
e agora eu fizer uma rotação por um ângulo menos φ, eu volto à situação anterior. Portanto, a inversa de RZ de φ é RZ de menos φ. E é exatamente o que a gente tem aqui. Consequentemente, não é de se estranhar que fica verificada esta propriedade. Se considerarmos o determinante dessa matriz, o determinante dessa matriz é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é igual a 1. Portanto, as duas propriedades estão verificadas. Determinante de RZ é igual a mais 1. Vou até reforçar esse sinal aqui. Determinante de RZ é igual a mais 1. É, portanto, uma legítima transformação, conhecida como rotação, e agora eu posso escrever que R' é igual à matriz de rotação em torno do eixo Z por um ângulo φ vezes R. Ou, de outra forma, x' posso relacionar x', y', z' com xyz por meio dessa matriz e, consequentemente, eu escrevo cosseno φ, seno φ, 0, 0, cosseno φ, menos seno φ, 0, 0, 1. X, Y e Z. Pronto, aqui está a relação entre as coordenadas. Se a gente quiser verificar se isto aqui está realmente correto, a gente pode até considerar alguns valores do ângulo φ. Para φ igual a 0, é claro que x', y' e z' são iguais a x, y, z, respectivamente, claro. Para o ângulo φ igual a π sobre 2, o que a gente obtém daqui? É que, para esse valor do ângulo, x' é igual a y e, finalmente, y' é igual a menos x. O que é bastante fácil de perceber aqui. Quando esse ângulo aqui for igual a π sobre 2, então y' é igual a menos x e x' é igual a y. Então, basta a gente considerar alguns valores dos ângulos para a gente perceber que isso aqui realmente dá a transformação correta de coordenadas quando eu faço uma rotação do referencial. Esta é a matriz de rotação para o caso em que nós estamos considerando uma rotação em torno do eixo Z. Ademais, é fácil verificar que esta rotação aqui está se dando no sentido anti-horário. Anti-horário. É isso que é importante, anti-horário. Nesse caso, se eu quiser no sentido horário, eu devo tomar, no sentido horário, eu devo substituir φ por menos φ. Então, com isso, nós encerramos a discussão envolvendo a rotação em torno do eixo Z. A seguir, vamos considerar e vamos apenas apresentar a matriz de rotação quando nós estamos falando da rotação em torno do eixo X. Depois falaremos do caso da rotação em torno do eixo Y. Ora, a rotação em torno do eixo X, ela é caracterizada por uma matriz de rotação. Vamos chamar esse ângulo agora de θ para fazer diferente do caso
anterior, né? Então, para a rotação em torno do eixo x por um ângulo θ, essa matriz de rotação, ela se escreve como uma matriz 3 por 3, e como a rotação é em torno do eixo x, essa matriz, a primeira linha é 1, 0, 0, a primeira coluna é a mesma coisa, e agora aqui eu escrevo cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ. De forma que essa é a matriz de rotação para uma rotação em torno do eixo x. Agora estou fazendo uma rotação assim. Essa é a matriz de rotação em torno do eixo x. Finalmente, considerar o caso de uma rotação em torno do eixo y. E é por isso que utilizamos essa notação RY, rotação em torno do eixo y, agora por um ângulo que vamos denominar de φ. Estou agora considerando a rotação em torno desse eixo aqui. Ora, essa matriz de rotação se escreve da seguinte forma. Em primeiro lugar, lembrando que como a rotação é em torno do eixo y, aqui eu coloco 1, 0, 0, e aqui eu coloco 0, 0, e finalmente os demais elementos de matriz são cosseno φ menos seno φ, cosseno φ e seno φ. Estas matrizes satisfazem, tanto esta quanto esta, as mesmas propriedades, como se pode verificar, RZ transposto, se quiserem aqui, eu tenho que R, é fácil verificar que Rx, a matriz transposta de Rx, é igual à matriz inversa de Rx, a matriz transposta de Ry é igual à matriz inversa de Ry, e se pode verificar também que o determinante de Rx é igual a mais 1, sempre reforçando esse sinal aqui. Finalmente, o determinante de Ry é igualmente mais 1. Ou seja, a gente pode facilmente perceber que essas matrizes são, de fato, matrizes de rotação, porquanto satisfazem a estas condições, e a gente pode escrever essa matriz de rotação em termos de uma variável angular, que é o ângulo de rotação. Ou seja, para uma rotação em torno do eixo x, para uma rotação em torno do eixo y e para uma rotação em torno do eixo z, nós sabemos perfeitamente bem escrever as matrizes de rotação. A questão é, e se eu fizer uma rotação seguida da outra? É simples. A rotação, digamos, se eu faço, primeiramente, uma rotação em torno do eixo z, eu escrevo R' é igual a RZ vezes R. Agora, se eu fizer em seguida uma segunda rotação em torno do eixo x, então agora eu vou escrever R, digamos,
duas linhas, já que eu fiz duas rotações, é igual a Rx vezes Rz, R. Consequentemente, o que nós podemos sempre escrever é que a matriz de rotação mais geral possível é escrita como um produto, usualmente um produto de três matrizes. Uma matriz de rotação em torno de um eixo que poderíamos chamar de Z', de um ângulo, digamos, psi, uma rotação em torno do eixo que poderíamos chamar de x, duas linhas, de um ângulo θ, e finalmente uma rotação em torno de um eixo z por um ângulo φ. Ora, o que eu escrevi aqui é justamente a matriz de rotação mais geral possível em termos de três ângulos conhecidos como ângulos de Euler. Para a gente entender isso, vamos lançar mão agora de uma animação. Nessa animação, eu mostro uma rotação a mais geral possível. A rotação mais geral possível visa efetuar três rotações de tal forma que os eixos coincidam. Eu tenho aqui três eixos, x, y, z, e agora eu tenho aqui três outros eixos, x', y', z'. Agora eu tenho aqui um eixo ou uma linha conhecido como linha nodal. Esta linha nodal é, na verdade, o lugar geométrico da interseção de duas superfícies planas. A primeira coisa que a gente faz é uma rotação por um ângulo φ em torno do eixo z. Agora, eu faço uma rotação em torno desse eixo x, duas linhas, por um ângulo θ. E, por último, eu faço uma rotação em torno do eixo z'. O que nós acabamos de ver nesta animação é o seguinte, é que uma rotação mais geral possível, que poderíamos designar por R, é uma rotação ou uma matriz de rotação que envolve três ângulos, um ângulo φ, um ângulo θ e um ângulo psi, conhecidos como ângulos de Euler, de tal maneira que a primeira rotação é uma rotação em torno do eixo z por um ângulo φ. A segunda rotação é uma rotação em torno de um eixo x, designado aí nessa animação por x, duas linhas, uma rotação por um ângulo θ, e, finalmente, a última rotação é uma rotação em torno do eixo z'. E essa rotação em torno do eixo z' é uma rotação por um ângulo psi. E isso define, então, os ângulos de Euler. Ou seja, a rotação mais geral possível, ela pode ser escrita em termos de três variáveis angulares, ângulos, portanto, conhecidos como ângulos de Euler.